e eu tive um feedback positivo dos alunos por duas razões. Primeiro, quem eventualmente não conseguir acompanhar a aula ao vivo vai ter condições de depois, pelo menos, saber o que foi dado. E teve um outro ponto também que os alunos deram feedback positivo, que é vocês têm um material, têm um conteúdo, têm aula para eventualmente revisar depois. Na hora da prova de uma atividade, falar, poxa, o que o professor falou mesmo sobre aquele assunto? Conseguir pegar esse vídeo, retomar e acompanhar o que foi dito também tem sido um ponto positivo. Pontos negativos que alguns colegas usam para não gravar a aula é que isso desestimularia vocês a assistir às aulas. Bom, eu acho que quem tem interesse vai assistir a aula de todo modo e vai estar aqui ao vivo para que a gente consiga, em especial, tirar as dúvidas que aparecem na hora. O aluno que não acompanha a aula ao vivo vai ter esse prejuízo. De todo modo, ponderando esse ponto negativo e os pontos positivos, eu tenho continuado a gravar as aulas. Essas aulas vão ficar disponíveis para vocês no AVA, só que para eu conseguir disponibilizar no AVA, eu preciso antes colocar elas no YouTube, porque o AVA ele não suporta o tamanho dos vídeos. Então eu coloco no YouTube, faço um link e deixo para vocês. O que muita gente prefere? Ir direto no YouTube e assistir por lá, ficar por lá mesmo. Eu faço isso para vocês, não sou youtuber, longe disso, não quero ser produtor de conteúdo, estou aqui para dar aula e para facilitar a vida de vocês em relação ao conteúdo da melhor forma possível, tá? Bom, pessoal, eu vejo que nós estamos em 12 online agora. Eu queria saber da parte de vocês como está sendo esse começo, se vocês já têm líder, como vocês estão se comunicando, está dando certo. A aula efetiva é a primeira hoje comigo, né? Isso. Primeira é hoje. Legal. E vocês têm um líder, têm um representante, uma representante? Como é que Ainda vocês não. têm feito? Ainda não? É muito precoce ainda. Esse encargo, essa quase bucha não foi passado ainda para ninguém. Não. Mas Melhor boa sorte. esperar todo mundo se conhecer para não Se cometer um erro. conhecer. Não, tá certo. Ainda é outro desafio da aula à distância, né? Vocês têm que escolher um líder, tem que escolher ele com uma relativa pressa. Vocês nem têm aquele contato do dia a dia da sala de aula, por enquanto, pelo menos. Bom, pessoal, eu acho que se eu precisar falar com vocês, o professor Gustavo tem feito como para conversar com vocês? Tem alguém que está recebendo o WhatsApp? Ele está no grupo de vocês, de WhatsApp? Ele formou um grupo e colocou os alunos. E ele está presente. Então tá Isso, ótimo. ele passa os recados por lá, por enquanto. Perfeito. Se eu precisar, então, eventualmente, de alguma coisa comunicar com vocês, eu passo para ele. Inclusive, eu vou ter já conteúdo para disponibilizar para vocês. Eu tento passar para ele repassar para vocês. Se não, alguém me deixa um número de telefone aqui, ou me manda um e-mail, que aí eu encaminho o material também. Bom, pessoal, mas vamos pro... Não é nem tanto porque interessa, vamos conversar um pouquinho. Eu gosto, peço desculpa de antemão, mas eu gosto de ter uma conversa um pouco mais demorada com vocês de começo de curso, porque o começo do curso ele é um ponto chave para todo mundo. Seja quem está terminando o ensino médio e está ingressando agora na faculdade, seja quem já está há algum tempo sem estudar, está retomando os estudos, avançando no nível superior, eu acho que é um ponto muito marcante, um ponto que gera esperança, mas ao mesmo tempo gera dúvida, incerteza, ansiedade. E agora que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo? Estou me dedicando a um projeto de 5 anos, um projeto que é caro, seja para quem conseguiu financiar, seja para quem não conseguiu ou não tem interesse em fazer o financiamento. Então, é um longo projeto. Pessoal, eu sou muito franco, tá? Eu não estou aqui para vestir a camisa da instituição e vender, nossa, como vocês estão na melhor universidade do país. Eu sou muito sincero, eu quero compartilhar com vocês minhas angústias que eu tive, mas ao mesmo tempo assegurar vocês que vocês estão, assim, modéstia à parte também, em boas mãos. Acho que a gente tem um time muito bem preparado, um time também muito plural aqui na Anhanguera, isso é muito positivo. Bom, quem acabou entrando agora, meu nome é Guilherme, Guilherme Brasil, para facilitar, e eu estou formado desde 2013.
essa posição que vocês estão hoje, começando o curso, eu estava em março de 2009, em uma manhã. Eu tinha terminado o ensino médio, já tinha mais de ano. Meus pais não tinham condição de pagar faculdade particular para mim. Na época não existia ainda a ProUni, nem FIES. FIES não existia de fato, o ProUni ainda era muito incipiente. Então, minha única opção era fazer pública ou fazer pública. E fiz 5 vestibulares, não foi fácil, nem um pouco fácil. Enfim, consegui entrar na UFMS, onde conheci inclusive o professor Gustavo, que foi meu colega de turma lá. E eu não queria fazer direito. Esse é um ponto curioso. Eu não queria fazer direito, eu queria fazer história. E meu pai me xingava, ele dizia, moleque, você vai passar fome. Eu, não, pai, eu vou ser professor, eu vou ter 2 empregos. E ele dava risada e falava, para com isso. Eu, na verdade, eu falava que queria fazer história porque o vestibular era mais fácil também, porque eu não estava conseguindo passar em direito. Mas, assim, eu gosto de relatar essa história, que talvez seja um sentimento de dúvida que muitos de vocês possam ter, mas eu me lembro muito bem dessa minha primeira aula que eu tive. E foi uma aula justamente de direito constitucional, na verdade, teoria geral do Estado. E o professor, ele trouxe muitos assuntos muito amplos e que conseguiam dialogar com os meus interesses da época. Então, eu naquela primeira aula, eu falei, poxa, no fundo, eu, talvez que fosse fazer história, mas aqui o direito tem coisas legais também. Então, é interessante estar no direito também por isso. Vocês vão conhecer ao longo do curso uma série de assuntos com abordagens diferentes, com abordagem histórica, sociológica, com abordagem antropológica, com abordagem própria do direito, os meandros da lei e da Constituição, trabalhar com os artigos, aplicar os artigos, interpretar os artigos. Acho que um ponto também que traz muitas pessoas para o mundo do direito são os concursos públicos, as carreiras públicas. Má notícia, não estamos na melhor fase da história do Brasil para concursos públicos. Boa notícia, concurso público vai continuar existindo. Para quem pensa nessa área, não tem como deixar de existir concurso público. Quem quer ser delegado, quem quer ser procurador de município, de estado, quem quer ser juiz, promotor, defensor público, quem quer ser advogado, essas profissões sempre terão demanda, você sempre terá mercado para trabalhar. Então, não é como era há 10 anos, que se tinha concurso 5, 6, 7, 8 no ano, mas é uma realidade possível. Eu entrei na faculdade pensando muito em fazer concurso. Eu já, no segundo ano, eu comecei a estudar para concurso, porque minha família não tinha condições, eu não conseguia ali demandar dele, sugar ganha-pão ali do meu pai e da minha mãe, e eu já com meus 20 e tantos anos, eu queria ter uma renda própria. Eu fiz estágios, eu comecei um primeiro estágio no Ministério Público Estadual, no meu segundo ano de faculdade, comecei a gostar muito do trabalho lá, comecei a pensar bastante em concurso. Assim, eu por uma série de fatores convergentes positivos, eu consegui passar num concurso de nível médio no meio da graduação. Eu estava no último ano, eu fui ser técnico administrativo do IBAMA, e eu também tinha sido estagiário do Ministério Público Federal. Eu fiz 2 anos no Ministério Público do Estado, depois fiz o concurso, passei para ser estagiário do Ministério Público Federal. E aí eu estava me formando em maio de 2013, eu me formei no fim de 2013, saiu um concurso para analista, para nível superior do Ministério Público Federal, eu fiz, também uma série de fatores convergiram para isso, e eu sou analista do Ministério Público Federal desde novembro de 2014. É um trabalho bem legal, o Ministério Público Federal hoje é muito conhecido, na época ninguém nem sabia o que era, mas eu só gosto de contar essa história para que vocês me conheçam e para que vocês também, quem pensa em concurso, saiba que é super possível, é evidente que é difícil, que demanda, que você vai ter que dedicar um bom tempo para isso, que nem todo mundo tem todo o tempo do mundo para dedicar. Eu, quando estudava, inicialmente eu era um guri solteiro na casa dos meus pais. Hoje eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa no meio de uma pandemia e ainda assim voltei a estudar para concurso há pouco tempo e a gente aprende a se adaptar, não é fácil. A depender da conjuntura de vida de cada um, não é fácil, mas é sempre possível trabalhar.
E o concurso, ele tem uma coisa, embora a vida em si às vezes não seja muito democrática, o concurso ele acaba sendo. Porque você não tem que conhecer ninguém, você não tem que vir de uma família com berço de ouro, é sentar a bunda na cadeira no dia e fazer a prova. Então, como vocês podem perceber, eu sou um partidário dos concursos, acho que são uma boa opção de vida ainda. Não obstante, tenho amigos advogados, conheço muita gente que foi para o lado da advocacia, para a área privada, é feliz, se dá bem, alguns já tinham família na advocacia, acabaram dando sequência, a família já tinha, outros começaram do zero, não foi fácil no primeiro momento, mas também conseguiram seu espaço no mercado de trabalho. Então, acho que no aspecto profissional vocês estão num bom lugar. Se eu não tivesse ouvido meu pai, se eu não tivesse feito direito, eu acho que, pelo menos financeiramente, eu não teria assim, a tranquilidade que hoje eu tenho no cargo que eu ocupo. E isso acaba sendo uma constante em relação a muitas outras áreas quando comparadas ao direito. Então, a gente tem possibilidade de ter efetivamente um ganho interessante, um ganho muitas vezes acima da média de outras carreiras a partir da nossa profissão, seja por meio de concurso, seja por meio da advocacia também. Então, gosto de contar um pouquinho isso para que vocês saibam. Eu hoje sou professor, eu no meio dessa história toda, eu me formei em 2013, em 14 eu comecei minha especialização em direito processual, e aí em 2016, eu já na lista do Ministério Público era lotado em Dourados. E aí a Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, abriu a primeira turma de mestrado lá. Eu fiz a prova, passei, comecei o curso dia 1º de junho de 2016. Uma série de fatores aconteceram na minha vida, dessa vez não foram para convergir, para ajudar, foram fatores que me puxaram para trás e eu acabei tendo que largar o curso, não consegui concluir o mestrado na UFGD, fui morar em São Paulo, depois fui morar em Campo Grande de novo, depois em Dourados, depois em Campo Grande, vai e volta. E eu voltei para o mestrado, para a vida acadêmica, em 2019, e estou aqui com vocês na instituição desde meados de 2018. Esse é meu 5º semestre. Pessoal, eu gosto muito de estar aqui com vocês, assim, é um dos pontos altos do meu dia, da minha semana, sobretudo para a gente conversar sobre direito constitucional. É uma disciplina que eu gosto bastante, é uma disciplina com a qual eu tenho afinidade, seja por aquela primeira aula que eu tive que me convenceu que o direito era legal, seja porque depois eu fui me encantando pela disciplina, fiz o OAB, a segunda fase, para vocês saberem, para quem não sabe ainda, a OAB ela tem 2 fases, né? A primeira fase, questões objetivas, são 80 questões que tem que fazer pelo menos metade. A segunda fase é uma prova subjetiva. A segunda fase, você escolhe a área em que você quer fazer. Então, você pode fazer a prova em civil, em penal, em administrativo, em trabalhista, que é um pessoal mais louco, mas tem gente que gosta. Talvez alguns aqui saiam gostando de direito do trabalho. E eu fiz em direito constitucional, porque eu já tinha bastante afinidade com o tema, embora nem trabalhasse efetivamente com isso. E acabei me aproximando muito também de direito constitucional dos meus estudos de mestrado. Então, gosto muito e fico muito feliz de estar aqui com vocês para conversar sobre essa disciplina nesse primeiro momento. Então, acho que estou apresentado. E eu quero conversar com vocês sobre o que vocês devem esperar em relação a essa disciplina em termos de conteúdo, pessoal. Eu tenho uma programação que eu vou passar para vocês, mas antes disso, deixa eu transmitir a minha tela para a gente poder conversar melhor. Aqui, deixa eu abrir o meu novo quadro. Pessoal, vocês agora, e vocês dão sorte que vocês são uma turma de meio de ano, vocês vão começar a trabalhar alguns assuntos que são um pouco mais concretos, como a nossa disciplina.
Então, aqui nossa disciplina, bem bonita, bem no meio. E, além disso, vocês devem ter, possivelmente no começo do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, vocês vão estudar Introdução ao Estudo do Direito. Se eu estiver falando alguma disciplina aqui que vocês já têm nesse semestre, vocês me dão um alô, tá? Por favor. Vocês talvez... História do Direito. IED, pessoal, desculpa, Introdução ao Estudo do Direito, tá? É uma sigla para facilitar a vida. Vocês possivelmente vão estudar e vocês possivelmente vão estudar psicologia jurídica, entre outras disciplinas. Por que eu disse que vocês deram sorte? Em regra, pessoal, as turmas de começo de ano, elas começam vendo esses assuntos aqui. Só que aí o pessoal pula alto, porque ninguém quer estudar isso aqui. Todo mundo chega na graduação querendo já ter contato, colocar a mão na massa. Então, por isso que eu digo que vocês deram sorte, porque vocês possivelmente já estão começando tendo contato com o direito civil, tendo contato com o direito penal, tendo contato, talvez já com teoria geral do processo. E percebam, pessoal, que a minha ideia aqui, as disciplinas não estão colocadas de maneira aleatória. Tem uma razão de ser. Eu gosto de colocar isso aqui, porque eu esqueci da mais importante de todos aqui, é a disciplina que eu dou aula, Filosofia do Direito. Isso aqui, eu faço a brincadeira falando que vocês deram sorte, só que a gente não pode esquecer que tudo isso aqui que vocês ainda vão estudar também são assuntos, são disciplinas que vão dar base para que vocês depois compreendam melhor essa parte do direito que vocês já vão começar a ver agora, inclusive em teoria geral do direito constitucional comigo, tá? Então, quando vocês forem ter essas disciplinas, repito, possivelmente no semestre que vem, em 2021.1, não subvalorizem essas disciplinas, tá? Elas são muito importantes. Eu sei que no começo do curso pode parecer chato, não estou entendendo nada, o que esse professor está falando, psicologia, para que isso? Mas é muito importante para a compreensão geral de vocês sobre o direito e também para a formação pessoal de vocês, tá? Eu fui descobrir muito da sociologia do direito, por exemplo, depois de formado já no mestrado, porque na graduação eu não liguei muito e talvez pudesse ter aprendido já muito mais desde a graduação. Então, quando vocês forem ter essas disciplinas, não as menosprezem, elas são igualmente importantes, embora vocês já comecem tendo alguns assuntos mais práticos aqui. Mas percebam, pessoal, que eu coloquei a minha disciplina acima de todas as outras. Porque ela é a mais importante? Sim, porque ela é a mais importante, a mais divertida, e vocês vão descobrir isso comigo ao longo das aulas e também ao longo de até outras disciplinas, pessoal. O que eu quero mostrar para vocês com essa pirâmide aqui? É uma pirâmide que vocês, pelo menos nas minhas aulas, vão enjoar de ver. Deixa eu fazer um triângulo aqui. Quando a gente estuda a teoria geral do direito constitucional, a gente estuda direito constitucional. Quando a gente estuda direito constitucional, a gente vai estudar basicamente um texto que vai virar o melhor amigo de vocês, que é a Constituição Federal. Constituição Federal, para quem não conhece, é essa bonita aqui. Tandam. Está aqui nossa Constituição, uma Constituição que é do dia 5 de outubro de 1988. Ela é composta por 3 partes, um preâmbulo, um corpo principal, que vai do artigo 1º até o artigo 250, e depois disso, os atos das disposições constitucionais transitórias, o famoso ADCT,
que vocês ainda vão estudar comigo tudo isso, tá? Não precisa se preocupar agora com esses conteúdos que eles depois serão revistos com atenção, embora já seja legal vocês irem se ambientando com isso. Essa é a Constituição. A gente vai estudar a Constituição. Pessoal, ponto muito importante, eu tomei bronca numa turma porque ninguém tinha explicado isso. E eu falava e ninguém entendia. Ó, isso anotem desde já, tá? Um artigo, ele vai começar assim sempre, tá? Escrito com art e o número dele. Isso aqui que está junto com o número do artigo, a gente chama de cabeça, ou caput, que é o mais comum, que é cabeça em latim, tá? Então, se eu falar para vocês artigo 1º caput da Constituição, eu estou falando disso aqui. Professor, o que é esse risquinho aqui, essas letras romanas? Vocês, quando virem letra romana, pessoal, podem anotar, vocês estarão lendo os incisos de um artigo. Tá? Caput é a cabeça, quando tiver a letra romana, são os incisos. E aí a gente também tem uma divisão, que é a divisão em parágrafos. Às vezes chama a atenção do aluno, porque o parágrafo, ele tem um símbolo engraçado, que a gente não vê fora do mundo do direito, que é esse aqui, ó. Esse símbolo aqui, dessas duas cobrinhas, é o símbolo do parágrafo, tá? Podem anotar. Então, eu tenho o caput, eu posso ter incisos, parágrafos, e aí tem uma quarta divisão, que vai ter para cá, que é essa de letrinhas, que a gente chama de alínea. Tá? Anotem isso que vocês vão precisar para o resto da vida de vocês. Ó, então, se eu tenho um artigo, na frente aqui, eu tenho o caput. Quando eu tenho algarismos romanos, eles são os incisos. Quando eu tenho letrinhas, são as alíneas. Finge que está escrito alíneas aqui. E quando eu tenho as duas cobrinhas, eu tenho um parágrafo. Tá? Anotem isso, isso é importante. Então, porque às vezes é uma coisa que é muito comum para vocês ficar comum daqui a uma semana, mas às vezes a gente vai falando, e vocês não sabem e fica impossível de entender do que eu estou falando, de qual artigo eu estou falando. Mas, voltando, pessoal, estudar a teoria geral do direito constitucional é estudar aquele documento que eu acabei de abrir para vocês e no qual vocês vão ficar craques ao longo desse semestre, ao longo de mais um semestre também. E por que esse documento está no topo dessa pirâmide? Pessoal, a Constituição, isso talvez seja já um pouco de familiaridade de vocês pela própria vida, pelo que já leram, pelo que já estudaram, pelo que já viram na TV e filmes, etc. A Constituição, pessoal, é um documento que é o ápice, que é o ponto mais alto do ordenamento jurídico. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as leis devem obediência à Constituição. Então, o que vocês vão estudar em direito penal só é válido na medida em que respeita a Constituição. O que vocês vão estudar em civil só é válido na medida em que respeita a Constituição. Mesma coisa em relação ao processo, mesma coisa em relação ao trabalho, ao previdenciário, a todos os demais ramos do direito e a todas as leis que vocês forem estudar. A gente vai estudar isso com um pouco de profundidade na aula que vem. Mas a gente vai chamar esse esqueminha aqui de pirâmide de Kelsen. Esse nome vocês podem decorar. Opa. Podem decorar que é um nome muito importante para a teoria do direito e, sobretudo, para a teoria do direito constitucional. Esse cara foi o responsável, lá no meados do século XX, mais ou menos, por volta dos anos 40, dos anos 50, a entender que o direito era um triângulo, a falar que existe uma Constituição como norma superior. Qual que é a consequência direta disso? É justamente essa, que essa Constituição ela vai ser o parâmetro de validade de todas as demais normas do ordenamento. Então, qualquer lei que vocês virem, ela tem que estar de acordo com a Constituição. A gente fala na adequação vertical da lei com a Constituição.
E aqui existe uma outra série de atos que vocês vão estudar mais para frente, que são atos administrativos, portarias, decretos, regulamentos, etc. e outro. Eu preciso que vocês saibam agora, desde já, embora a gente vá aprofundar isso com calma, e quando eu falo em Constituição, e quando eu falo que o nosso objeto de estudo é o ápice do ordenamento jurídico, eu estou falando que tudo que vocês forem estudar durante todo o curso de direito de vocês vai ter relação com isso. Vocês vão começar a estudar, por exemplo, direito penal. Vocês vão começar a estudar direito penal vendo princípios. Princípios do direito penal. Quais são os princípios do direito penal? Aí vocês vão ver que existe o princípio da legalidade, que existe o princípio da última ratio, etc, etc, etc. Vocês vão estudar direitos do preso em direito penal também. Só que vocês vão perceber que tudo que vocês forem estudar em relação a princípios de outras disciplinas, na verdade, vai ser retirado do artigo 5º da Constituição em geral. Então, o artigo 5º da Constituição vai acompanhar vocês durante toda a formação de vocês em todas as disciplinas. Por isso ele é tão importante, porque se vocês não conseguirem compreender a Constituição, os que ela impõe para as demais leis, vocês não vão conseguir compreender até as demais disciplinas. Não quero assustar vocês, olha, quem não entender a constitucional, aposenta, abandona que não vai dar certo. Não, só quero dizer que a gente já começa a estudar aqui, pessoal, as balizas, os limites do ordenamento jurídico, os limites que todas as leis devem obedecer. Isso a gente vai fazer justamente nessa parte da disciplina, quando a gente começa a falar desses princípios, direitos e garantias que a Constituição estabelece, em especial no seu artigo 5º. Então, quando vocês forem estudar direito do trabalho, vocês vão ver também uma série de princípios e disposições que estão na Constituição. Por exemplo, no artigo 6º, com os direitos sociais, por exemplo, os direitos de associação, de sindicato, etc., que também estão todos na Constituição Federal. Mesma coisa em relação ao direito civil. Então, a gente fala que a partir do momento na história da fundamentação da teoria do direito, a gente entende que a Constituição é o ápice do ordenamento, a Constituição vai irradiar seus efeitos para todas as demais normas, para todos os demais diplomas. Quando eu falo diplomas, eu falo em leis de maneira diferente, tá? Do ordenamento jurídico. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é um exemplo recente. Vocês já vão aprender atualizado, mas eu estudei processo civil, que não é igual ao direito civil, vocês vão estudar isso em ID, mas se tiverem com dúvida, também posso ajudar vocês. Vocês vão estudar processo civil já de acordo com o Código de 2015. Eu estudei de acordo com o Código de 1973. E percebam que o artigo 1º do Código de Processo Civil, ele já fala para vocês que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, vocês não conseguem ler os demais ramos do direito se vocês não conhecerem o direito constitucional. Por isso que eu digo que a gente vai traçar aqui essa arquitetura, essas balizas do direito que vocês começam a estudar a partir de agora. Eu vejo que nós temos um convidado, o professor Gustavo, está entre nós. Eu já tô te incomodando, né? Imagina, de forma alguma, de forma alguma. Eu só vim ver se os nossos calouros estão bem. De forma alguma. Se todos estão aqui, olha só. Eu acho que o pessoal conseguiu entrar, né? Deixa eu abrir a câmera aqui rapidão. Só para dar um oi mesmo. Professor, é a primeira aula deles. Primeira aula oficial. Então, eu fico honrado. Eu contei por cima para eles sobre a primeira aula que eu tive, que foi justamente Teoria Geral do Estado, com o professor Sandro.
A gente teve essa aula Mas junto, contei né? do aspecto positivo. Foi a primeira aula que a gente teve, que nós tivemos. Você contou só da parte boa, né? Só a Entendi. parte boa. Nem falei do trote. Legal, bacana. Pessoal, muito boa noite. Para os calouros mesmo, porque para mim o pessoal do segundo também é calor ainda. O pessoal do segundo deu aula no semestre passado, para mim ainda é calor. Então, pessoal, muito boa noite. Né? Sejam muito bem-vindos novamente. Agora a primeira aula oficial de vocês. Vocês estão hoje juntos com o pessoal do segundo. Conversei com a Cíntia hoje, para quem está assistindo do segundo semestre. Essa é uma disciplina que, para eles, é uma oferta interativa, professor Guilherme. Então, eles estão assistindo aqui como algo extra, né? Então, estão participando da sua aula, mas a título de conhecimento, eles vão seguir todo o cronograma do AVA da disciplina deles. Então, sempre que você passar algum trabalho, enfim, falar sobre as provas, isso se aplica ao pessoal do primeiro semestre. O pessoal do segundo, que estiver assistindo às aulas, vai seguir o cronograma da disciplina interativa deles no AVA. Mas, obviamente, está prestigiando aqui, estou vendo alguns que estão aqui te prestigiando, professor Guilherme, assistindo a sua aula. Seu Rubens, por exemplo, está aí. Eu vi agora que a Cíntia está também. Enfim, o pessoal que tá participando, assistindo a sua aula de TGDC. Na verdade, é só para... Eu já cumprimentei o pessoal do segundo ontem, já passei os recados, só para reforçar o cumprimento do pessoal do primeiro e desejar uma ótima primeira aula, um bom trote que vocês vão ter agora à distância com os veteranos de vocês. E espero que essa parceria seja ótima do primeiro e do segundo semestre, já que vocês vão ter algumas aulas em conjunto, né? Essa aqui, para eles, né, eles têm essa possibilidade de assistir, as outras são disciplinas obrigatórias deles, vocês vão assistir junto. Amanhã, pessoal do primeiro, amanhã não tem aula, porque amanhã é feriado municipal, né? Então, a gente vai voltar a todas as atividades normalmente na quinta-feira. Tudo bem? Pessoal, é isso. Grande abraço. Boa aula, professor Guilherme. Muito Valeu. obrigado, professor Gustavo. A sala é sempre sua. Fique à vontade, não há incômodo nenhum. Prazer. Valeu. Bom, pessoal, eu peço desculpas ao pessoal do segundo que está presente, eu não sabia dessa situação. Então, a quem eu já fui repetitivo, peço desculpas e sejam também o pessoal do segundo muito bem-vindos, tá? De todo modo. Cíntia, fica à vontade para falar. Oi, boa noite, professor Boa Guilherme. noite. Eu já assisti sua aula hoje, fiz um curso de férias com o senhor professor Gustavo. É que eu estou aqui a pedido do professor Gustavo. Estou me apresentando, né, para o pessoal aí dos calouros, sejam todos bem-vindos. O pessoal da minha turma que está assistindo, ao senhor, né? Eu vou estar participando sempre que eu puder de todas as aulas. Eu sou a vice-líder da sala. O líder quase não está podendo assistir as aulas porque ele está com um problema de internet. Eu estou à disposição aí do líder, do vice-líder. Qualquer coisa, peguem meu telefone, tá bom? Com o professor Gustavo, eu passo também, porque a gente está aqui para ajudar, tá bom? Obrigada aí, professor. Imagina, eu que agradeço também em nome do pessoal do primeiro. Pessoal do primeiro, aproveitem a disponibilidade da Cíntia, é legal isso. Porque vocês não estão naquele ambiente presencial de faculdade, então trocar ideia com quem já passou por isso, com quem já conhece a instituição, com quem já teve problema com AVA, com sistema, então é sempre bom. Eu agradeço, Cíntia, em nome do pessoal do primeiro semestre, a sua disponibilidade e aproveitem ela, viu? Aproveitem essa oportunidade, pessoal do primeiro. Mas bom, Obrigada. pessoal, que agradeço. Bom, pessoal, retomando nossa conversa, acho que deixei mais ou menos claro como é importante a gente estudar direito constitucional, por que eu gosto e por que fico feliz de estar aqui com vocês para dar essa disciplina. Eu acho que eu também não falei isso no início, até é bom ter mais gente aqui. Antes de eu falar propriamente da nossa programação em relação ao conteúdo, eu queria deixar claro com vocês nossa duração de aula. Eu evito ao máximo dar mais de 2 horas de aula, tá? Eu acho que é contraproducente.
A gente acaba se conhecendo nesse contexto de aulas à distância, a gente não teve chance de ter aula presencial ainda. Como que é a aula, como era a aula presencial antes da gente ter essa alteração da dinâmica? A gente iniciava as aulas às 7 da noite, eu chegava na sala de aula às 7 da noite, preparava o meu data show, sempre dou aula com slides, a gente tinha aula por 1h40, que são 2 tempos de 50, então até às 8h40 da noite. Antes de chegar às 8h40, eu parava para fazer chamada de todo mundo. Aí vocês tinham um intervalo que ia basicamente até umas 9 e pouquinho, e aí a gente ia mais até 9h30, 9h40 da noite. Quando a gente começou a fazer essa aula à distância, alguns colegas professores começaram a replicar essa mesmíssima estrutura para a sala de aula online. Davam 1h40, davam intervalo e seguiam. Por que eu não faço isso, e com todo respeito a algum colega que talvez vocês tenham aula que adote esse modelo? Primeiro, pessoal, eu sou aluno também, como eu disse. Se eu consigo tudo correr muito bem, eu termino meu mestrado agora em setembro, mas eu também assisto aulas, eu também eu também estou do outro lado da tela muitas vezes durante a semana. E a aula à distância, ela tem uma tendência, que é ser chata. Quem aí para assistir lives de conteúdo, sabe que uma live de conteúdo denso, mais de 1 hora dela, você cansa. Então, eu acho contraproducente expor vocês a 2 horas, 2h30 de fala minha, porque vocês não vão absorver nada. Assim, vocês vão absorver bem até um determinado momento, e depois disso o rendimento começa a cair, sobretudo porque a gente está numa turma noturna. Acredito que quase todo mundo aqui trabalhou já durante todo o dia, já teve suas atividades diárias, já cuidou de casa, de criança, o serviço que seja. Então, não me parece, embora eu também replique isso nas minhas turmas do matutino, eu não acho que seja vantajoso. Intervalo também não me parece fazer muito sentido, porque tá todo mundo aqui à disposição, menos eu, é claro. Poxa, quer tomar uma água, quer dar um pulo no banheiro rapidinho, levanta e vai com fone de ouvido, deixa o som da caixinha um pouco mais alto. Então, eu acho que essa possibilidade de locomoção durante as aulas é positiva e é viabilizada pelo modelo, o que também faz a gente não demandar um intervalo. Outro ponto, eu teria em sala de aula presencial com vocês 2h40. Só que minhas horas líquidas falando, elas são muito menores. Por quê? Eu gastaria tempo preparando o data show, eu gastaria tempo fazendo chamada e gastaria tempo chamando vocês de volta para o intervalo. A maioria iria embora na hora do intervalo, e os que ficassem eu teria que pegar no laço para trazer de volta para a sala de aula. Então, se eu compensar isso, praticamente as 2h40 que a gente teria presencialmente, a gente tem que elas se transformariam em 2 horas líquidas, que é o que eu tento trazer para vocês aqui no máximo. Às vezes eu me empolgo muito com o tema, e às vezes eu vou embora e aí vocês puxam a minha orelha, especialmente se vocês cansarem. Mas a minha meta é não fazer aulas extensas, porque eu acho contraproducente. Eu não vou vomitar conteúdo aqui em vocês, falar, para que vocês não aprendam. Minha meta aqui é dosar tudo da melhor forma para que vocês assimilem o que é esperado de vocês, tá? Outro ponto, nosso professor falou que ele não quer dar mais que 2 horas de aula, mas eu queria ter mais horas de aula e agora me sinto prejudicado. Não tem problema nenhum, pessoal. Se vocês, como turma, entenderem que para vocês faz sentido, que é melhor, que vocês querem ter mais tempo de aula, problema nenhum, a gente faz adaptação, tá? É só o modelo que eu proponho, pelo menos nesse começo, para que a gente vá sentindo como as aulas vão fluindo. E isso sem prejuízo nenhum, em absoluto, em relação ao conteúdo, tá? Eu vou passar para vocês daqui a pouco a nossa programação. A aula só acaba quando eu concluir com o conteúdo do dia com vocês, tá? Independentemente da gente ter 1h30, 2h30 de aula. Algumas aulas vão ser mais pesadas porque tem mais conteúdo. Outras aulas vão ser bem mais leves, bem mais tranquilas. Outro ponto também que é importante, não fiquem acanhados, por favor, falem sempre.
perguntem sempre, não precisa nem levantar a mão aqui no aplicativo, pode sair falando que tá tudo certo, interajam, a aula é ao vivo para que a gente possa conversar, tá? E outro ponto importante também, falando sobre comunicação, pessoal, estou à disposição de vocês não só às terças-feiras à noite, mas eu também estou à disposição de vocês, em especial, pelo meu e-mail, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês enxergarem, que eu vou anotar. Depois eu posso passar escrito para vocês direitinho, porque meu e-mail é terrível. glhrmbrsl@gmail.com. Alguns alunos têm me procurado recentemente, ainda mais agora na época de pandemia, nesse novo contexto, por WhatsApp. Conseguem meu número com alguém, com algum líder, ou sei lá, e não me incomodo, tá? Só que o que acontece? Esse aqui é meu número de celular pessoal, meu WhatsApp. O que acontece, pessoal? O e-mail, eu uso ele, é uma ferramenta, uma estrutura de trabalho. Então, eu recebo mensagens, elas ficam ali alocadas até o momento em que eu paro para ler. Eu tenho ali quando eu recebi, em que ordem eu recebi, eu me organizo muito bem pelo meu e-mail para atender demandas. O WhatsApp é um caos. O WhatsApp, vocês vão entrar num buraco negro cheio de grupos de família e de serviço e de cursos. Então, às vezes é muito difícil eu conseguir me organizar para atender o aluno que fala comigo por WhatsApp, embora eu tente atender vocês sempre da maneira mais rápida possível. Então, professor, quero te mandar o WhatsApp. Pode, sem problemas. Só que eu recomendo para vocês, nem tanto para mim, que vocês me encaminhem e-mail, porque eu consigo controlar melhor quando chegou e quando eu vou responder. Eu geralmente sou mais rápido para atender alunos no e-mail do que no WhatsApp, porque o WhatsApp é aquele caos. Aí eu tenho mensagem de um número que eu nem conheço, então até eu conseguir parar para atender, para ver o que está acontecendo, eu posso demorar um pouquinho mais. Meus e-mails, pessoal, eu respondo sim, sempre de um dia para o outro. Só se eu tiver com assim, uma fase muito corrida, muito difícil, que eu vou levar 2 dias para responder. Mas geralmente de um dia para o outro eu consigo responder. Então, fiquem tranquilos, fiquem à vontade para falar comigo pelo canal que for, como vocês acharem mais conveniente, embora eu recomende o e-mail. E, pessoal, coisa de conteúdo, eventualmente dúvidas sobre, sei lá, concurso, a vida, a carreira, podem dar um alô para mim, que a gente conversa sem problemas. Uma vez eu tive uma turma que os alunos, eles faziam, eram 2 irmãos, eles faziam concurso e mandavam as questões depois para discutir o gabarito comigo, e era legal. Eu, às vezes não conseguia responder com a velocidade adequada, mas era legal. Já aproveitando também, que eu já me apresentei, mas eu também já dei aula em cursinho para prova de concurso por um tempo, mas eu pendurei a chuteira, eu gosto muito mais desse espaço que eu tenho em sala de aula com vocês, porque o mundo do cursinho é um mundo muito maçante, muito mecânico. Eu gosto de ter esse espaço que a gente tem aqui na graduação normalmente. Ufa, quanto recado. Pessoal, alguma questão, alguma dúvida, alguma consideração? Bom, se está tudo bem, vamos conversar propriamente sobre... Eu vou mandar isso aqui para vocês, mas esse aqui é o nosso plano de voo. Isso aqui é o que eu programei para a gente conversar sobre a nossa disciplina. Então, nossa meta de hoje é apresentar a disciplina, e a partir da aula que vem a gente começa com uma aula que vai ser um pouquinho pesada, mas todos nós sobreviveremos sem traumas. Vai ter bastante informação, mas vai ser uma aula tranquila, uma aula gostosa de aprender. Então, pessoal, a gente vai ter aula dia 25, hoje com apresentação, dia 1º de setembro com conteúdo, dia 8 de setembro com conteúdo. Ponto importante, a gente vai ter aqui a nossa primeira orientação sobre atividades.
E aqui eu quero parar para conversar com vocês sobre um outro ponto. Deixa eu achar. Que vai estar aqui. Pessoal, que é a avaliação de vocês, tá? A gente já conversa sobre isso agora, sem prejuízo da gente ir adaptando isso ao longo do semestre, tirando dúvidas. Eu não sei em que medida vocês já tiveram contato com o professor Gustavo a respeito disso, mas acho que vocês já devem estar, pelo menos, minimamente cientes. Pessoal, a gente adota um sistema que eu particularmente gosto, que é o sistema de avaliação continuada. Antes disso, a gente tinha aquele sistema tradicional de avaliação. Era fazer prova, 2 provas que valem 10, soma as 2 notas, não deu média, reprovou, vai para exame. E também tinha trabalhinhos que auxiliavam um pouco na composição da nota, mas o grosso mesmo, o considerável, era dia de prova. O que faz esse dia de prova com vocês? Primeiro, deixa vocês muito ansiosos, em regra. Tem aluno que tem branco, tem aluno que esquece todo o conteúdo, tem aluno que passa mal um dia, porque existe uma pressão muito grande para esse dia de prova. A prova é importante? A prova, sim, de fato é importante, mas não faz tanto sentido você depositar toda a avaliação de um bimestre em um dia, em um período noturno ou, eventualmente, em uma manhã. Então, a instituição bolou um sistema para que a gente faça essa avaliação de forma fragmentada ao longo de todo o semestre. Então, percebam que vocês, daqui a 2 aulas, já vão ter... já vão ter orientações sobre a primeira avaliação de vocês. Não se assustem, será tranquilo. Mas eu já vou passar orientações sobre essa atividade. Eu vou dizer o que vocês têm que fazer e vocês terão 2 semanas até o dia 22 para me entregar. Quando chegar no dia 8, eu passo para vocês certinho como vai funcionar, tudo à distância, individual e por uma plataforma do Google que eu utilizo para isso. Essa primeira avaliação, pessoal, ela vai valer 1000 pontos. Depois, a gente vai fazer uma prova que é a N1 de vocês, que também vai valer 1000 pontos. Aí a gente encerra esse bimestre. Aí nós vamos para o segundo bimestre. Vamos fazer uma atividade que vale 1.500 pontos e depois a prova que vai valer, a N2, que vai valer 4.000 pontos. Tá? Isso aqui sou eu que mando, isso aqui sou eu que coordeno, isso aqui sou tudo eu que faço, eu que estipulo qual o conteúdo, quantas questões são, etc. E aí tem uma parte da disciplina da pontuação que não está sob o meu controle. Nossa disciplina, pessoal, ela é uma RAME, ela é uma aula híbrida modelo institucional. O que quer dizer? Que a instituição, ela detém parte da disciplina, tanto em relação ao conteúdo, quanto em relação à avaliação. Então, vocês têm atividades para fazer no sistema de vocês, no AVA, que vão contar até 3.000 pontos, tá? Disciplina própria de teoria geral do direito constitucional. Além disso, vocês também vão ter no AVA de vocês as atividades transversais, que são atividades que vocês farão e que elas vão computar para todas as disciplinas do semestre. Então, se você fez estudo dirigido do semestre sobre, sei lá, empregabilidade, você vai pontuar de maneira transversal em todas as disciplinas do semestre, vai ajudar vocês em todas elas. Então, as fontes de nota que vocês têm são essas 2 colunas que a instituição define e essas 2 colunas que sou eu quem faço a definição. Ponto importante, a média de vocês é 6.000, de um possível 14.000. Se vocês somarem tudo isso aqui, o máximo que vocês podem tirar é 14.000. Isso só se dá numa disciplina de nível 1, como é essa. Em disciplinas de nível 2, que vocês devem começar a ter no próximo semestre, isso aqui vai cair para 12. E aí vocês têm que tirar 6.000 de máximo 12. Percebam que é tranquilo isso aqui, tá? Então, por isso, talvez eu não vá aliviar, porque se vocês tirarem menos da metade do total, vocês estão aprovados nesse critério. Mas aí que vem.
Professor, eu tirei 6.000 pontos e estou de exame, estou reprovado. O que aconteceu? Para vocês conseguirem aprovação na disciplina, pessoal, em todas as disciplinas, vocês têm que tirar pelo menos 6.000 pontos. Esse é um critério geral. Só que depois vocês também têm que observar um segundo critério, que é o critério mínimo de notas de prova. Então, não adianta você tirar 6.000 no geral se você não tirou 1.500 somando as duas provas, tá? Isso também é 1.500 só porque é disciplina de nível 1. Disciplina de nível 2, isso aqui sobe para 2.500. Vocês vão começar essas disciplinas mais para frente. Então, para obter a aprovação, vocês têm que atingir esses dois critérios. Então, se você não tirar pelo menos 1.500 somados as duas provas, vocês não conseguem aprovação. E, além disso, pelo menos 6.000. Professor, que estranho, 6.000? O que é isso? Como que vai ficar no meu boletim? 6.000, 7.000? Não, pessoal. Aqui, para fazer a transposição para o boletim de vocês, para o histórico acadêmico de vocês, vocês cortam zeros, tá? 6.000 é 6, 7.000 é 7, 8.000 é 8, 9.000 é 9, 10.000 é 10, 11.000 é 10, 12.000 é 10 também, tá? É só para que vocês saibam como isso funciona. Professor, não entendi nada. Pode perguntar agora, por favor, mas a gente, antes de fazer a primeira prova, eu vou parar, mostrar isso aqui para vocês de novo, para que vocês não tenham dúvidas. Porque isso aqui, até vocês acostumarem, esse primeiro semestre de vocês, vai levar um tempinho, até porque a gente geralmente já vem habituado com os modelos mais tradicionais de avaliação, tá? Pessoal, isso aqui acaba sendo mais fácil do que o tradicional, mas ao mesmo tempo mais justo do que o tradicional. E percebam que a gente vai ter avaliação todos os meses, tá? Então, são 4 avaliações sim, que eu conduzo. A gente vai ter avaliação em setembro, prova em outubro, avaliação em novembro, prova em dezembro. Todo mês vocês terão alguma avaliação para fazer comigo, tá? Ponto importante, atividade do AVA. Deixa eu ver se o meu vai abrir aqui agora. Geralmente ele não fica de muito bom humor a essa hora. Não vai rolar. Eu queria mostrar para vocês só onde vocês têm que ir, basicamente, para fazer atividades da disciplina. Mas não tem mistério. Vocês vão acessar o AVA de vocês. Deixa eu tentar a última vez aqui. Não vai rolar. Vocês têm que acessar a disciplina. Vocês vão achar lá na disciplina de vocês, no AVA, primeiro, uma web aula, que vai ter o conteúdo daquele dia de aula, que vai coincidir possivelmente com a minha aula, de maneira bem intuitiva, de maneira bem dinâmica, com quadrinhos, com historinhas e tal. Depois vocês vão ter uma atividade diagnóstica, que vai indicar para vocês o que vocês assimilaram daquele conteúdo, e por fim, uma atividade avaliativa que vocês vão ter 2 chances para fazer. Façam, é importante para a aprendizagem de vocês e também é importante para a composição de nota de vocês, tá? E essas são atividades do AVA. Então, pessoal, eu vou mandar para vocês isso aqui, tá? Não precisa anotar, não precisa ficar preocupado. Mas nosso itinerário, então, aula que vem, aula com conteúdo, bem legal. A gente vai parar para definir o que é Constituição, falar de sentido de uma Constituição, falar como se classificam as Constituições. É bastante informação, mas vai ser legal. Depois a gente vai falar no dia 8 sobre a história das Constituições no Brasil, desde a primeira Constituição brasileira após a independência. A gente vai ter a Constituição de 1824, depois uma Constituição republicana, em 1891, depois falar das demais Constituições, Constituição de 34, Constituição de 37, Constituição de 67, Constituição de 69, até a gente falar na Constituição atual de 1998. É legal porque a gente para olhar a história brasileira sob a perspectiva, sob o prisma das constituições, desde lá do século XIX. É uma aula que eu gosto bastante de dar. Entender a disciplina de acordo com esse aspecto histórico, e é legal para vocês, porque vocês vão lidar com temas que vocês já conhecem, que são temas históricos, que vocês veem, acompanham, vocês já leram a respeito, já viram filmes, já estudaram na escola,
e vou conseguir fazer esse paralelo. Então, eu acho que é uma aula bem legal. Depois é uma aula de um conteúdo bem técnico, que é entender como se faz uma Constituição, como se origina uma Constituição, que é um poder constituinte, como esse momento de ruptura, de fundação de um Estado se dá, como, por exemplo, o Chile agora, em meio àquelas revoltas, às efervescências populares, eles eles estão já arrumando uma nova Constituição. O que é isso? Que fenômeno é esse? Como isso se dá? Quando eu crio uma Constituição nova, eu refundo o Estado, eu coloco uma nova norma naquela pirâmide, será que essa norma não tem vinculação a nada, além da manifestação popular que faz com que ela surja? Que manifestação popular é essa? Quais são as características desse poder constituinte? Outro ponto muitíssimo importante, reforma constitucional. Deixa eu falar sobre o artigo 60 da Constituição, acho que é o artigo mais importante desse primeiro bimestre, entender o que é uma emenda à Constituição, como ela pode ser proposta, qual é o rito que ela passa na Câmara e no Senado, falar um ponto importantíssimo sobre cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo, símbolo das duas cobrinhas, parágrafo 4º da Constituição. Isso é muito importante, a gente fixar, entender. Quem já tiver a fim de ter uma tarefa, pode ler o artigo 60 e pesquisar algo a respeito dele, porque é o ponto de dispositivo constitucional, é o mais relevante que a gente vai estudar nesse primeiro bimestre. Falar sobre mutação da Constituição, que é uma outra forma de alteração do sentido da interpretação da Constituição, e entender como a Constituição pode ser interpretada. A aula do dia 22 vai ser uma aula mais tranquila, a gente vai apenas classificar algumas normas constitucionais e fazer também alguns exercícios que não vão valer nota para fixar esses conteúdos. E aí uma coisa que eu acho fundamental, pessoal, para vocês no começo do curso, eu só faço isso com o primeiro e segundo semestres, tá? Depois esquece. Eu passo a régua já só eu passo a regra no conteúdo na semana anterior à prova. Mas eu acho que é muito importante, a gente vai assimilar muito conteúdo nessas próximas 5 aulas, a gente vai parar no dia 29, que é uma semana antes da prova de vocês, eu vou corrigir a atividade com vocês, para que vocês compreendam que tipo de resposta eu esperava, como vocês têm que dar essa resposta, revisar o conteúdo que a gente estudou e vou apresentar a prova para vocês, muito possivelmente nessa dinâmica online. Vocês terão, muito possivelmente, uma prova subjetiva. Semestre passado, eu cometi o equívoco de fazer provas com 10 questões abertas. Não foi legal para os alunos, também não foi legal para eu corrigir depois. Então, eu tenho mantido ali uma coisa em torno de 3, 4 questões por prova, mas sempre abrangendo, sempre abarcando todo o conteúdo que foi visto, para que a gente tenha a fixação do conteúdo também. Isso, para mim, é muito importante, porque a prova ela não é só o momento de aferir, de avaliar vocês, de aferir o quanto vocês aprenderam. Mas a prova também é um momento importante de aprendizagem. Você tem que parar, entender e associar os conteúdos que você estudou com as questões que estão sendo postas para que você consiga responder. Então, semana do dia 10, semana de prova, semana do dia 13. Eu coloquei feriado aqui, mas eu não sei ao certo como está no calendário institucional. Os dias que não forem feriado, essa aqui é o que a gente conhece como semana do saco cheio, os dias que não forem feriados serão dias de palestra. E aí, pessoal, a gente vai para o segundo bimestre, que é super divertido, super legal. A gente vai falar propriamente de direitos previstos na Constituição, olhar para o artigo 5º, destrinchar o artigo 5º, entender o que é vida de acordo com a Constituição, ou de acordo com cada um que lê a Constituição, que a gente vai ver lá o direito à vida. Mas o que é isso? Até onde vai? Quando começa essa vida? Por que se pode abortar? Não se pode abortar? Em que hipóteses é possível? O que é eutanásia? O que é ortotanásia? Pode? Não pode? Por que pode? Por que não pode? A gente vai discutir questões como essa, falar sobre liberdade de expressão, que é um tema que está super em voga hoje. Eu posso fazer discurso de ódio no Brasil? A Constituição permite que eu faça discurso de ódio protegido pela liberdade
de expressão, não posso, isso já foi objeto de análise pelo STF e por outros tribunais, a gente vai discutir questões assim, a parte super legal, super interessante, a gente vai olhar para os 70 e poucos incisos do artigo 5º, deixa eu voltar lá para ele. Aqui. E a gente vai destrinchar todo esse conteúdo. Direito da pessoa presa, devido processo legal, entender o que é habeas corpus, o que é habeas data, o que é mandado de segurança, o que é mandado de injunção. A gente vai falar sobre todos esses assuntos nesse segundo bimestre. Percebam que é conteúdo pra caramba. Eu acho que meus slides sobre essa parte da disciplina, eles estão assim, 60 e alguma coisa, bastante conteúdo. E por isso, pessoal, eu destaco 3 aulas para a gente falar sobre isso, tá? A gente vai fazer a parte 1, parte 2 e parte 3, falando só sobre artigo 5º. Então, a gente vai ter pelo menos aí 6, 7 horas sobre artigo 5º, que é muito importante. Na aula 2 de artigo 5º, a gente vai falar sobre atividade 2. Antes do artigo 5º, uma aula também que é importante, que é uma aula que a gente vai definir alguns conceitos, entender o que são os direitos fundamentais, se eles têm a ver ou não com os direitos humanos, se eles têm a ver ou não com os direitos da personalidade, como eles surgem historicamente, como eles surgem no campo do direito, quais são os marcos jurídicos que fundamentam esses direitos. É uma aula bem legal, uma aula mais teórica. E aqui, essas seguintes são aulas bem lendo a Constituição, bem entendendo o que a Constituição quer dizer. E aí, no fim, a gente vai olhar lá para o artigo 12 e para o artigo 14. Aqui, artigo 12, falar sobre nacionalidade. Quem é brasileiro, por que é brasileiro, quais critérios a Constituição adota para que o indivíduo seja brasileiro. A partir disso, quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado, se existe uma quase nacionalidade para quem fala português ou não. Falar também sobre cargos que são privativos do brasileiro nato, e também, já puxando o link para isso, a gente vai falar sobre direitos políticos a partir do artigo 14. Falar sobre direito de votar e o direito de ser votado, direito político ativo. Quem pode votar no Brasil, quem é obrigado a votar no Brasil, quem tem o alistamento e o voto facultativo, por exemplo. Aí tem o direito eleitoral, o direito político, melhor dizendo, desculpa, passivo, o direito de receber voto. Quais são os critérios para que a pessoa possa receber votos no Brasil? Quais são as condições de elegibilidade de um indivíduo? Quais são as possíveis causas de inelegibilidade de um indivíduo? São tópicos que a gente vai estudar na nossa última aula, envolvendo novos conteúdos desse bimestre. E aí, antes da prova, a gente vai parar para corrigir a atividade 2, fazer uma revisão e já falar sobre a última prova de vocês. Dia 1º de dezembro vocês fazem prova. Espero que todo mundo termine o ano feliz, aprovado, com excelente nota em teoria geral do direito constitucional. Antes de eu falar de livros, pessoal, quero só aproveitar. Essa aqui é a ementa que eu programo para vocês. Esses aqui são os conteúdos que eu vou passar para vocês, na ordem que eu vou passar para vocês. Um ponto importante é que a ementa oficial de vocês, ó, ela é dividida em 16 encontros, tá? São 4 unidades e cada unidade tem 4 sessões. Cada sessão pressupõe um encontro. Aqui na unidade 2, que seria lá pela nossa 4ª aula, 6ª, 5ª aula, a gente tem um tema que é federação. Eu não dou esse tema em turmas de teoria geral do direito constitucional, tá? Eu acho que é um tema que não converge, que não conversa com os demais temas que a gente estuda. Porque federação é um tópico que vai estar lá a partir do artigo 18 da Constituição. Que eu vou falar sobre organização do Estado brasileiro. E vou falar o que é a União, o que é Estados, o que são municípios, o DF, qual a diferença entre República Federativa do Brasil e esses órgãos internos da República Brasileira, entender como surge uma república, falar em processo de surgimento, de federação,
falar do processo de surgimento de federação do Brasil, comparar com os Estados Unidos, são todos tópicos próprios do assunto federação, só que são tópicos um pouco mais adiantados. Percebam que até topograficamente, até o próprio desenho da Constituição é um assunto que vem depois, não um assunto que vem no meio. Não faz sentido eu estar falando de artigo 5º e de repente falar sobre federação. Não faz sentido nenhum isso. E outro ponto que faz com que eu não dê para vocês agora federação é que a disciplina que vocês vão ter de direito constitucional, deixa eu abrir aqui para vocês, ela começa justamente com federação. Ó, essa aqui eu vou abrir para vocês, uma apresentação de direito constitucional, que é a continuidade da disciplina, tá? Não é essa nossa, é o que vocês vão ver no próximo semestre. Ó, eu tenho a ementa dela aqui simplificada, ó. A disciplina de vocês começa no próximo semestre a partir do artigo 18. Então, por que diabos que eu vou parar agora para dar o artigo 18? Então, eu organizo essa segunda parte da disciplina para começar falando sobre federação. Isso aqui é a ementa institucional que prevém. Então, por mais que eventualmente vocês peguem outro professor, aqui na instituição damos constitucional eu e o professor Perdigão, o professor Eduardo, por mais que seja o Eduardo e não seja eu eventualmente, a ementa é essa, vocês vão ver esse tópico, vocês não vão ter prejuízo nenhum. Eu só gosto de deixar isso bem claro para vocês, para que vocês não se espantem, para que vocês entendam a razão de eu optar por destacar esse tópico e colocar ele lá no começo da outra parte da disciplina. Especialmente porque eu gosto de gastar bastante tempo falando sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Então, não se assustem. Então, tá aqui para vocês também, e essa é a ementa oficial de vocês. Aí, pessoal, eu acho que talvez seja o último ponto que eu queria abordar, que são livros. Professor, como que a gente vai estudar? Como é que funciona isso? Eu preciso comprar um vade-mecum? Eu preciso ler a Constituição inteirinha? E agora, o que eu faço? Eu estou muito ansioso em relação a esse começo de curso. Pessoal, calma. Sobre comprar vade-mecum, acho que é a coisa mais clássica, assim. Não vale a pena comprar vade-mecum por hora, vade-mecum é um negócio caro, e ainda mais que vocês vão estudar. Assim, quem eventualmente já comprou, já tem, beleza, aproveite, use, rabisque. Eu comprei um também faz pouquíssimo tempo, tem 2, 3 semanas, mas se você me perguntar o custo-benefício de comprar agora eu não recomendo, porque eles desatualizam muito rápido e pode ser que ano que vem você precise comprar outro. Então, você tem acesso aos conteúdos que vocês vão estudar a partir da própria internet, pessoal. Sempre pesquisem os textos pelo site do Planalto, tá? Então, bom, o meu já vai puxar automático. Código Civil pelo site do Planalto. Ele sempre vai ter essa mesma cara, ele tem links para que você consiga acessar outras leis, tá? Código de Processo Civil, Código Penal, mesma coisa. Em relação à Constituição, tem um material super legal, gratuito. Chama Constituição Eu Supremo. Deixa eu só ver. Ó, esse aqui, se vocês viram que eu joguei no Google, Constituição Eu Supremo, ele me traz para o site do STF. E aqui eu tenho a Constituição e o Supremo. Eu tenho uma versão que ela é interativa, que eu entro aqui nela e eu só procuro o artigo que eu quero saber, que eu quero estudar. Ó, título 1, título 2, capítulo 1, tal, aqui eu vou achar artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º que a gente vai estudar. E tem uma versão, quem gosta de algo mais parecido com o livro, que é a versão em PDF também, ó. Você pega, baixa, sem custo, e aqui tem, ó, preâmbulo, aí tem julgados do STF sobre o preâmbulo, artigo 1º, também julgados do STF. Pessoal, aqui não tem erro, quem é majoritário, quem é minoritário em relação ao entendimento tal. Isso aqui é a jurisprudência do STF, então se o STF decidiu, querendo ou não, é a última palavra no nosso desenho constitucional.
Então tá tudo aqui, é gratuito, quem tiver curiosidade. Às vezes é meio chato de ler, porque vai ter muito julgado sobre um artigo só. Mas leia o primeiro e que você já está suficientemente preparado para a disciplina. Então, além da própria Constituição, recomendo, abram a Constituição no site do Planalto. Quem quiser entender um pouquinho mais, abre a Constituição, da Constituição e o Supremo no STF. E aí, sobre material, sobre livro, eu falei para vocês que a gente tem uma aula que é uma aula modelo institucional, e que a instituição roubou metade da disciplina, pelo menos, de mim. Eu falo brincando, pessoal, porque existe um outro modelo de aula, que é a ANP, ou RAMP, que é a aula modelo professor, que aí a disciplina é toda minha. Tudo que vocês leem, todo o material ao qual vocês têm acesso, tudo que vocês são avaliados, é o professor que indica. Direito constitucional hoje, por exemplo, é assim. Eu que passo todo o material para vocês. Na RAME, a gente tem, além das pontuações, das avaliações pelo AVA, vocês também têm um livro próprio da disciplina, tá? Vocês também têm um livro próprio, deixa eu abrir para vocês aqui, que a instituição fornece, de teoria geral do direito constitucional. Pessoal, vocês possivelmente vão ter dificuldades em conseguir esse livro no AVA de vocês. Não todos, mas alguns, tá? Porque começo de semestre, o AVA ele fica instável, porque tem muita coisa acontecendo e ele não consegue assimilar tudo de uma vez. Então é possível que vocês entrem na disciplina e não consigam, e dê erro na hora de conseguir baixar o livro. Outra questão super comum é que talvez vocês, sobretudo em primeiro semestre, até que vocês consigam acesso ao AVA, talvez demore alguns dias, algumas semanas. Isso é super comum. O que eu sempre faço? Eu passo para vocês esse material aqui antes, tá? Eu vou pedir para alguém entrar em contato comigo, ou peço para o professor Gustavo repassar para vocês o livro da disciplina, para que vocês consigam acompanhar as aulas, e quem quiser se adiantar, fica à vontade também. Como essa é uma disciplina modelo institucional, pessoal, o parâmetro que a gente vai ter de estudo é o livro da disciplina. Ele é um livro que segue até no sumário toda a divisão proposta da ementa oficial, lembrando que unidade 2, sessões 2, 3 e 4, a gente não vai estudar agora em teoria geral do direito constitucional. Opa. É um livro curto, é um livro que tem 260 páginas apenas e que vai abordar todos os temas que a gente vai estudar. Mas, professor, sua disciplina, eu adoro direito constitucional, eu queria me aprofundar em relação a alguns temas. Ou não, professor, você traz em aula muita coisa que não está no livro. E agora? De onde é que você tirou isso da sua cabeça? Não, pessoal. As aulas de vocês são preparadas, primeiro com esse livro aqui, do Daniel Sarmento e do Cláudio Pereira de Souza Neto. É um livro que eu gosto bastante. É um livro que eu uso muito, tem alguns anos, é um livro esgotado, você não acha ele mais para comprar. Quem tem ele está cobrando R$500 nos sebos da vida aí. Mas excelente notícia, eu tenho ele em PDF. Então, quem é do meu físico, pelo qual eu tenho muito apego, se vocês quiserem ter acesso a esse material também em PDF, podem me dar um alô que eu encaminho para vocês. Rubens, se quiser falar, fica à vontade, viu? Professor, eu tenho interesse nesse livro, sim, senhor. Se o senhor puder fazer a gentileza de enviar no meu e-mail, eu vou ficar feliz. Posso te pedir um favor, Rubens? Sim, senhor. Consegue me encaminhar um e-mail para mim ou um WhatsApp? Porque aí eu te respondo com esse material? Perfeito, eu envio, sim, senhor. Eu envio no... Pode ser, aí eu... Perfeito, aí eu respondo já te encaminhando. Perfeito, muito obrigado. Imagina, não por isso. Pessoal, esse aqui é meu favorito. E é um livro que ele é legal, ele não é tão extenso, porque ele trata, olha a comparação dele. Opa, cadê minha câmera? Esse aqui é o Sarmento, esse aqui é o manual relativamente completo. Ele não é um livro tão extenso, porque ele trata exatamente dessas questões de direito constitucional, que são a base do sistema, que é basicamente o que a gente vai estudar, basicamente da base, que é fundamentalmente o que a gente vai estudar,
Então, é um livro muito bom, ele não é tão denso, a leitura que é possível de ser feita sem atropelo, sem dificuldades. Aí eu também sempre uso, pessoal, um livro mais abrangente, um livro que são os manuais, por exemplo, ou os cursos. Toda disciplina tem um, que ele é um livro que trata o conteúdo da disciplina do começo até o fim. Ele tem essa pretensão de trazer todo o conteúdo e exaurir o que você pode ver sobre direito constitucional. Eu também, então, uso esse livro aqui do Marcelo Novellino para essa finalidade. É um livro que trata mais do texto constitucional do que da teoria constitucional em si, mas também tem todo o conteúdo que vocês podem precisar aqui. Esse, infelizmente, eu não tenho o PDF dele, mas eu tenho uma Constituição anotada em PDF do Marcelo Novellino. Quem quiser também pode me dar um alô, quem quiser mandar um e-mail, eu respondo vocês com esses materiais, tá? A Constituição que eu tenho anotada é legal, porque vocês conseguem ver artigo por artigo os comentários, com questão de concurso, com anotações a respeito, o que tem de relevante. Então, acho que vale a pena vocês terem. E sim, eu passo PDF sem constrangimento nenhum, viva a socialização do conhecimento, as coisas que eu escrevo, que eu produzo, eu divulgo tudo, sem custo nenhum para ninguém. Então, vocês estão aqui para aprender e vocês têm que aprender da melhor forma. Então, eu vou contribuir por isso, ainda que eu tenha que fazer essa socialização desses livros de maneira que talvez não agrade a todos, mas eu faço isso sem pudor nenhum, sem problema nenhum. Conhecimento ele tem que ser divulgado o maior número de pessoas possível sempre. Pessoal, então livros, eu uso esses dois para preparar a aula de vocês e são livros que, se vocês quiserem também se aprofundar, recomendo. Livro base para disciplina, que a gente vai ter como parâmetro, é o livro institucional, que é o que eu tenho aqui, que eu abri para vocês, esse PDF aqui com essa capinha. Quem ainda gosta do material físico, esse é o meu caso, eu tenho sérias dificuldades em fazer uma conversão total para os eletrônicos. Dá para imprimir, ele é feito para imprimir, não é tão grande. Tem gente que gosta de imprimir, encadernar, estuda em casa, rabisca, passa marca-texto, é uma opção também. Tem bastante gente que gosta de fazer isso. Pessoal, alguma questão, alguma dúvida, alguma consideração? Professor, passa o WhatsApp do senhor de novo aí, por gentileza, que eu não copiei, me perdoa. Não, imagina, de forma alguma. Deixa eu achar aqui. Aqui. 99870-6607. O e-mail é mais difícil. Que é glrmbrsl@gmail.com. Isso aqui o Google me sugeriu, sei lá, há uns 10 anos. E eu achei que seria legal. É meu nome, Guilherme Brasil, mas só com as consoantes. Vocês têm que ver a hora que eu tenho que falar para alguém no telefone, no telemarketing da vida, o meu e-mail. Eu fico meia hora para fazer isso. Pessoal, alguma consideração, alguma dúvida? Tudo certo com vocês? Espero que sim, espero que vocês se soltem mais no decorrer da nossa disciplina. Bom, pessoal, recado que eu queria dar para vocês. A gente já falou sobre nossas aulas, que terão duração de até 2 horas, e a gente pode ir ajustando esse formato à medida que vocês sentirem necessidade. Conversamos um pouco sobre o que a gente vai aprender ao longo desse semestre. Espero que vocês estejam curiosos em relação a isso, porque é uma disciplina, sim, não puxando a sardinha, a brasa para minha sardinha, mas já puxando, é uma disciplina super legal, uma disciplina
não só legal, como importante para vocês. Contem comigo para o que vocês precisarem no decorrer desse semestre. Eu fico à disposição de vocês. Podem mandar e-mail, podem mandar mensagem, sem problema nenhum. O único grande porém é que eu durmo... Não, tirando as terças-feiras, eu durmo tipo 8h30 da noite. Então, se vocês mandarem 8h31, eu não consigo responder, mas no outro dia, às 4 da manhã, vocês vão receber a resposta. Então, eu passo esses horários, a minha vida é um pouco diferente. Mas tirando esse inconveniente, que talvez eu acordar vocês, fiquem à vontade para mandar mensagem. Vimos que a gente vai estudar. Eu queria só, pessoal, deixar acertado com vocês como eu posso fazer para passar para vocês esse PDF de apresentação e o livro de vocês, pelo menos. Alguém tem alguma sugestão? Tirando... Professor, eu presumo que pelo WhatsApp é mais prático, porque nós podemos passar na hora que for fazer a impressão, que eu também... já da adiantada idade, né, já na metade do século, porque eu tenho 52, eu sempre digo que eu tenho mais passado do que futuro. Essa eu não tinha ouvido ainda. Eu vou pausar, porque não é muito tempo. Eu vou dizer um negócio para o senhor, eu sou um do cara de... Assim, hoje é meu dia, porque eu sou policial militar, naturalmente é dia do soldado, e como defensor da pátria... Bom, parabéns. Então, hoje é meu dia. E eu sempre digo o seguinte, né? Eu venço batalhas na vida. Sofri acidente de trânsito, fui baleado, fui esfaqueado, bati moto, bati viatura, Caramba. Tive Covid-19, estou aqui vivo, são, forte, e vamos vencer. A vida é feita de batalhas, e eu sou um vencedor. E eu quero terminar esse curso de Direito, porque eu sempre pensei o seguinte, não adianta eu falar, não adianta eu reclamar, se eu não tiver um diploma em que eu possa reclamar para quem de direito, porque se eu falar com o juiz, como um cidadão comum, vai ser um documento apócrifo. Com registro na OAB, vai ser um documento registrado. Então, eu só posso mudar alguma situação se eu tiver conhecimento técnico e científico dele. Senão, não tem o que eu fazer. Não, sem dúvida. E é um curso que abre muitas portas para a gente, sem dúvida nenhuma. Mas legal. Parabéns pelo seu dia, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. E eu vou bombardear o senhor de perguntas. Por favor. Diferente, mas eu vou perguntar. Por favor. Assim que é bom. A gente está aqui para isso. Então eu vou incomodá-lo. Não, incômodo nenhum, estou aqui para isso. Incômodo nenhum. Foi um prazer conhecer o senhor. Espero que as aulas presenciais voltem logo, né? Mas, infelizmente, pelo conhecimento que eu tenho de vida, eu não imagino que antes de março do ano que vem tenhamos a aula presencial. Eu estou pensando nesse semestre, que, assim, opinião pessoal minha, pessoal, não é da instituição. Eu acho que esse semestre inteiro, pelo menos, a gente vai com ele à distância. Eu presumo que sim, porque fala-se tanto de curva que esse negócio está parecendo uma montanha-russa, né? É tanta curva, que tá parecendo o Rio Coxim, né? Mas vamos lá. Eu presumo que em um Whats seria razoável, professor, pelo menos para mim, né? Não, seria bom o coordenador do curso e ele distribuir, né? Entre as turmas. Tá, pode ser. Ele tem acesso ao WhatsApp da turma, então... E ele manda para vocês, já que... porque possivelmente quem mandar essa primeira mensagem vai ser a Cíntia saiu, a Cíntia estava com a mão erguida. Não, a Cíntia está aqui. Cíntia, pode falar, viu? Boa noite, professor. Eu já passei para o senhor um WhatsApp, eu passei o meu contato e o e-mail da turma do segundo semestre. Aí eu vou pedir para líder do primeiro ou líder, se quiser entrar em contato, também a gente vai trocando material. Se o senhor puder estar enviando para o meu WhatsApp, eu passo para a sala. E eu também mandei o e-mail da nossa turma. Perfeito, recebido aqui. Recebeu. E eu tenho 2 contatos. Esse contato que o senhor está escutando é que eu sou mãe também, né? De 2 adolescentes, sou 4.4. Aí
Aí eu sou chefe de família, que o pai dos meus filhos é falecido há 3 anos. Então, esse é meu contato de WhatsApp para a faculdade. E esse meu outro é que, se o senhor procurar com o Gustavo, ele vai te passar esse outro, que é o meu outro contato. Tá bom? Tá, mas o ideal que você prefere é esse que você me mandou mensagem aqui. Isso, esse que todo mundo tem acesso da sala e o e-mail. Tá, eu então, posso estar te enviando o meu e-mail também. Não, faz assim, Cíntia. Eu, pela sua mensagem de WhatsApp aqui, eu já vou te mandar esses materiais para você repassar para o pessoal, tá? Você tá, já joia. fica com os meus contatos, precisando, pode mandar WhatsApp, pode mandar e-mail também, sem problemas. Tá bom. E o liderança do primeiro aí, se quiser pedir meu contato para o professor Gustavo, ele passa. Perfeito. Daí a gente vai... Obrigada. Tá, perfeito, imagina. Então, Cíntia, pessoal do segundo, eu vou passar por intermédio da Cíntia. O pessoal do primeiro, eu recebi um WhatsApp aqui já. Eu vou responder, acredito que seja do Rubens. Recebido. Eu já vou responder com material para ele. E se der para passar para o pessoal, Rubens, vocês estão no grupo, se não, peço. É assim, de todo modo, eu vou pedir para o professor Gustavo receber e encaminhar no grupo que vocês têm, enquanto vocês se organizam em relação à liderança de vocês, tá? Vou fazer assim, então, em relação a passar o conteúdo. Pessoal, e da minha parte professor, dá licença. Sim, olá, Vilma. Professor? Sim, fica à vontade. Então, o senhor vai passar todo o material, inclusive os slides que o senhor disponibilizar para a turma aí, passa para nós também, porque apesar da nossa matéria ser interativa, é muito importante a gente ter um material mais destrinchado, que é o que o senhor vai passar para a sua turma. Não, pode deixar, eu passo para vocês também. Pode ser individualmente ou pode ser por intermédio da Cíntia. Pode deixar. A única questão é que eu não encaminho de antemão os slides todos. Eu já tenho meu material feito, mas é que sempre antes de dar aula eu paro, revejo e eu inevitavelmente mudo alguma coisa. Antes vou melhorando, vou cortando, vou acrescentando antes de uma próxima aula. Então eu não passo só todos eles para o semestre. Mas assim, para a aula, para os dias antes da aula, eu já consigo deixar com vocês sem problema nenhum. Do jeito que o senhor fizer, tá? Fica tranquilo, boa noite. Perfeito, obrigado, boa noite. Bom, pessoal, espero que estejam sem dúvidas. Se estiverem com dúvidas, a hora é agora, ou tem meus contatos também, fiquem à vontade, problema nenhum. Contem comigo ao longo desse semestre, ao longo dessa trajetória de vocês que se inicia agora. Vai ser divertido, vai valer a pena. Como eu disse no começo, é um projeto que às vezes traz ansiedade, traz insegurança, mas vocês fizeram uma boa escolha. Como eu disse para vocês no começo, se eu tivesse feito história, eu não estava aqui hoje, eu não teria seguido o caminho que eu segui. Então, sou muito feliz no direito, sou muito agradecido por tudo que o direito me proporcionou, tem proporcionado, e acredito que vocês têm tudo para sentir o mesmo em relação ao curso, à profissão, a todas as portas que podem se abrir. Sei que é um clichê que todo mundo ouve, mas é real. O direito ele tem um leque de possibilidades muito amplo, desde ter uma OAB, advogar, a carreiras públicas, o que vocês quiserem para a vida de vocês a partir disso é válido e é proporcionado pelo direito. Pessoal, esse nosso primeiro encontro, então, de apresentação termina por aqui. Ele vai estar disponível também para quem perdeu, quem quiser assistir de novo, caso tenha dúvida em relação a alguma consideração que foi feita. Desejo para todos nós um excelente semestre, que a gente tenha meses de muito aprendizado e que a gente consiga lidar com essa distância aqui pelas plataformas que a gente utiliza da maneira mais adequada possível, que a gente consiga tirar o máximo desses mecanismos que a gente tem utilizado agora. E é isso, pessoal. Contem comigo. Um forte abraço, boa noite. Se ninguém tiver mais nada para considerar. Um excelente feriado amanhã, né? E vejo vocês a semana que vem, no mesmo horário, a partir das 19h.
Boa noite a todos, sucesso, paz para todos nós, bom feriado e bom final de semana e até semana que vem. Grande abraço. Até, muito obrigado, Rubens. Pessoal. Boa noite. Bom feriado. Boa noite Tchau, a todos. tchau. Bom Boa feriado. noite. Boa